Boa noite, pessoal, todos os participantes do grupo. É um privilégio poder falar um pouco com vocês. Como eu tinha dito, às 10 horas eu ia lançar esse vídeo falando sobre uma campanha que eu fiz de alguns dias para atração de clientes através do Facebook ADS e que para mim particularmente foi bastante proveitosa. Eu queria adicionar também, antes de tudo, algumas palavras para vocês. Eu tenho uma experiência na área de tecnologia de quase 35 anos e gestão de tráfego já há uns 8. Mas é comum, infelizmente, na área de tecnologia, embora não seja uma característica inerente apenas ela, aquela guerra de brios, aquela questão de um se achar saber mais do que o outro. E a idade dos 50 anos que eu tenho me trouxe a experiência de que o aprendizado ele é contínuo e constante. Por isso que a primeira ideia foi atrair justamente aqueles que não têm experiência, não porque eu me achasse melhor do que eles, porque acreditem, vocês que não têm experiência, vocês muitas vezes é quase que comum terem ideias que a gente nunca nem imaginou. E isso nos enriquece, nos engrandece, mas desde que vocês deem a contrapartida, que é nunca esperar uma receita de bolo pronta, principalmente para a área de gestão de tráfego. Então, além de falar um pouco sobre meus sentimentos e minhas evidências em relação aos clientes que chegaram através dessa gestão de tráfego, eu vou postar para vocês também a campanha aberta, que é uma campanha muito simples. Eu vou gravar aqui com o OBS, a tela do computador, e em breve a gente vai ter outros assuntos para discutir. Mas vamos lá. A ideia primordial da campanha era simples. Eu tive vários mentores, né? Um deles era o Pedro Sobral, do qual eu ainda participo da sua comunidade até hoje. E Pedro comentava sempre uma coisa muito interessante, que o iniciante ele deve cobrar pouco ou nada, o que é difícil no Brasil, que a gente vive, que todo mundo no fim quer ganhar dinheiro, né? Porque o cliente ele estava gastando o próprio dinheiro para o nosso aprendizado. Isso realmente é uma grande verdade. A partir do momento que você fecha com um cliente, seja um cliente de pequeno porte, de um pequeno negócio. Eu tenho um cliente que vende espetinho na rua, debaixo de um viaduto, e nem por causa disso eu considero ele um cliente menor. É um grande desafio, na verdade. Então, quando você vai tendo contato com os clientes, aprendendo com eles o modo como eles trabalham, de certa forma é como se compactuasse com uma série de negócios que você nunca pensou em investir e você vai aprendendo com eles. Então, a base no tráfego, o trato junto com o cliente, com a equipe do cliente, é muito mais do que um apertar de botões. Entendeu, minha gente? Muitas vezes eu vejo em grupos o pessoal muito preocupado. Como é que faz a campanha para tal coisa? Como é que faz campanha para médico? Como é que faz campanha para advogado? Como é que faz campanha para vender carro? Então fica muito mais preocupado em não apertar de botões, em um processo que ele deve começar muito mais anterior, que é o processo de conhecer o cliente. Então, mesmo com uma certa experiência no tráfego, foi isso que eu quis me submeter. Foi criar uma campanha que atraísse esses clientes. Vou ter uma campanha a nível Brasil. Eu estou falando para vocês do Nordeste, tá? Recife, a capital dos tubarões aí. Então eu fiz uma captação a nível Brasil e eu usei um criativo que bem tosco. Basicamente era e vocês vão ver esse criativo, vão ter também, eu acho que eu até já divulguei esse criativo, mas basicamente é um criativo que você vê muito nas ruas, aqueles adesivos nos postes. Faça empréstimo utilizando seu cartão,
traga o seu amor em até tantos dias, resgate seu casamento. É uma coisa muito popular, né? Então eu peguei aquele tipo de ideia na biblioteca de anúncios, né? Para quem não conhece, a biblioteca de anúncios é uma central que o Facebook disponibiliza totalmente gratuito, no qual você sabendo fazer a busca, você encontra as pessoas, profissionais liberais ou empresas que estão fazendo anúncios lá, e você pode clicar lá no Instagram do cara, naquele anúncio que você achou interessante, e a primeira coisa que você aprende é o seguinte: você está na biblioteca de anúncios, e aí você vê um puta de um anúncio bonito, atraiu o seu olhar, e quando você clica lá no Instagram e no Facebook, que você vai olhar, tem 5 curtidas, 10, alguns comentários. Quer dizer, isso é uma prova cabal que nem sempre o belo é o que literalmente atrai. Não estou dizendo que o belo não atrai, mas em algumas ocasiões específicas ele não funciona. E às vezes você vê uma propaganda mais tosca do mundo, como foi a minha, e aí não foi para curtida nem comentário, e me atraiu bastante gente, e eu até parei ela para poder enviar a quantidade de contratos que me pediram. Mas essa campanha ela teve um diferencial, que como eu falei a vocês no início, da base de você querer aprender com o cliente. Eu ofereci para eles uma coisa que pouca gente oferece, não me lembro quem oferece. Mas eu ofereci para eles 30 dias de um trabalho de assessoria com consultoria. Então, o meu trabalho vai ser totalmente gratuito para eles. Eu confeccionei um contrato no qual fica explícito essa gratuidade durante 30 dias e não a obrigatoriedade de continuar com esse contrato comigo. E em anexo eu já mando a minha proposta com valor relativamente bem baixo, tá? Para os 3 primeiros meses, e ele vai aumentando a cada 6 meses, porque é uma forma de eu fazer com que o cliente se capitalize e ele vá gostando do meu trabalho a ponto de querer pagar sempre mais, tá? É lógico que existe um limite para o quanto eu vou cobrar, né? Mas basicamente eu mando isso para ele, então ele vai me mandar os dados, eu faço esse contrato, meu contrato já está assinado, envio para ele, e na pior das hipóteses eu tenho mais um lead para colocar lá no meu CRM, né? Que, para quem não conhece, existem um monte de CRMs aí gratuitos, e eu vou divulgar alguns depois com calma, mas são 100% gratuitos mesmo, muito bons inclusive, no qual você vai acompanhando todo o processo de captação, conversa, reunião, e-mail e tudo que você faz com o cliente. Então vamos lá, eu peguei nessa ideia, e aí o criativo, ele é um post com a seguinte frase escrita: trago o seu maior orçamento em até 7 dias. Ou trago o antigo cliente em até 7 dias. E aí ele já tem aquela impressão, porque remete justamente àquelas propagandas de post que eu falei a vocês. Sendo que quando ele vê embaixo tem assim: não acredite em tudo que lê. Oferecemos 30 dias gratuitamente pela sua campanha de anúncios. E aí ele arrasta para conversar comigo. A única coisa que o cliente tem que pagar é a verba de anúncio. Então eu coloquei a verba de anúncio de início de R$ 400 para fazer 2 campanhas para ele: uma campanha de alcance e uma campanha de objetivo de conversão, ou para o Instagram ou para o WhatsApp dele, certo? É interessante observar que chegou até mim basicamente 3 tipos de clientes, e eu tenho um dado bastante alarmante para vocês. 70% dos clientes, ou eles estão insatisfeitos, ou eles foram roubados, eu vou usar essa palavra e eu vou explicar por quê, ou eles só impulsionaram com um botão de impulsionar. Tá tremendo aqui porque tá na minha mão o celular, tá? Por enquanto vamos, quem sabe faz ao vivo. Ou então o botão impulsionar.
Esses 70% que estão insatisfeitos, o que é que aconteceu com eles? Eu, depois que eles chegam para mim através do WhatsApp, que eu tenho um scriptzinho lá, para muitas vezes, como eu botei praticamente a campanha para rodar 24 horas, às vezes de madrugada eu já mandava o script pronto para ele lá e ele lia e se interessasse, ele via. Então, basicamente o script estava explicando como é que ele tinha que fazer, que ele tinha que me mandar um e-mail. Nesse e-mail eu ia pedir para a gente formalizar um contrato de 30 dias. A minha proposta após esses 30 dias, que não existia a obrigatoriedade dele continuar. Ele continuando, faríamos um novo contrato, enfim. E um agendamento para uma primeira call online através do Google Meet, que é o que eu gosto de usar. Não estou dizendo que é o melhor, mas é o que eu gosto de usar. E nessa call a gente vai conversar um pouco mais sobre a empresa dele e nada impede que eu possa conversar no telefone. Então eu falo 10 minutos e o cliente pode falar 1 hora comigo, porque eu disseco ele para saber exatamente como a empresa dele funciona e o que é que deu certo e o que deu errado para ele. Eu não abro a boca absolutamente para nada, a não ser para fazer perguntas pertinentes que vão me ajudar a ajudá-lo, entendeu? Então eu não fico enaltecendo as minhas qualidades, porque o cliente ele não quer saber de você. Na verdade, o ser humano ele não está nem aí para o outro. O ser humano, eu trabalhei quase 30 anos em secretaria de saúde com TI em vários estados do Brasil. E você vê ali justamente isso que eu estou falando. O ser humano, na verdade, ele tem um quê de autodefesa, ele tem um quê de pensar nele mesmo, que beira assim ao egoísmo. Então ele não está querendo saber de você, ele está querendo saber como o seu trabalho pode ajudá-lo. A grande maioria deles não tem social media, mas isso não é problema, minha gente. Sabe por quê? Porque eu sou um daqueles, e quem é social media talvez fique chateado comigo, mas eu sou um daqueles que acredita que o trabalho de social media ele não vai acabar. Mas, devido às inteligências artificiais, a Adobe está montando um agora espetacular. Muito desse trabalho dele ele vai pode ser feito por pessoas leigas em desenho, como eu, por exemplo. Então, hoje em dia, você tem dentro do Edge, tem o Bing, você tem o Bird, né? Acho que o nome é esse, do Google, e tem o Chat GTP, ou GTP, como vocês quiserem falar. Então, são inteligências artificiais que vocês devem sim dar uma estudada, porque o que acontece com a inteligência artificial? Ela só entrega se você souber fazer uma boa pergunta, entendeu? Então, ultimamente eu tenho usado mais o Bing, porque o Bing me proporciona a opção de criar o copy para o cliente, ou seja, eu escrevo lá um prompt, por exemplo, eu fechei com um cara que vende imóveis de alto padrão, então eu escrevo de repente: faça um post para Instagram que tenha tantas linhas e que fale sobre a importância e o diferencial de ter móveis modulares de alto padrão na sua casa que justifique o investimento. Aí ele faz, aí depois eu acrescento as hashtags, os emojis, e faça para mim 8 imagens de salas, banheiros e não sei o que lá. Aí ele vai lá, começa a escrever e faz as imagens para mim lá. Ele dá direito, acho que a 80 imagens por dia. A única coisa que o Bing não é bom de fazer, e a maioria dessas inteligências artificiais não são boas de fazer, é seres humanos. Se você botar assim, modo realístico, 4K, saem uns verdadeiros monstros lá. Mas tudo que tenha apenas objetos sai bem legal, né? Tem aquele que é ligado com o chat GTP, que agora eu terminei esquecendo e aí não é problema nenhum. Mas aí você tem que se cadastrar em o Discord, que é uma comunidade, enfim, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também as imagens de lá são maravilhosas. Ou seja, eu ofereço para o cara, quando ele não tem, nesses 30 dias e apenas nesses 30 dias, os copies, as imagens, se ele não tiver, mas em 90% dos casos, o que é que eu digo a ele? Eu digo: olha,
você vai ter que se comprometer comigo e fazer um trabalho a quatro mãos. Por que quatro mãos, minha gente? Porque a gestão de anúncios, ela não pode ser baseada na nossa quase que ignorância ou talvez a nossa soberba de dizer assim, não, deixa comigo que eu vou trazer cliente para você. Não. Se você não entender o cliente, se você não ajudar ele, se você não fizer ele entender a importância do seu trabalho, ele vai lhe trocar em 2 minutos. Ah, Gilberto, mas isso não garante que em 30 dias aí, mesmo que uma campanha satisfatória, os clientes vão continuar com você, vão fechar com você. Eles podem aprender alguma coisa com você e sair sem problema. Foi uma troca. Acreditem, foi uma troca. Porque eu aprendi sobre, eu vou dizer os clientes que eu fechei para vocês. Eu fechei com cartomante, eu nunca fiz nada para cartomante. Móveis modulares de alto padrão, eu não tinha feito. Fechei com um cara que vende casa de alto padrão em Alphaville. Fechei com um cara que faz limpeza de automóvel. Fechei com uma empresa que faz lavagem de estofados. Então, as mais variadas, coisas que eu não tinha feito. Então, se o cara está disposto a usar 30 dias do dinheiro dele para verba de anúncio, para que eu possa usar as habilidades de apertar botões, mas entender o negócio dele, para mim isso é maravilhoso. Então, é uma relação de ganha-ganha real. Outra coisa, não percam tempo apenas estudando a questão de apertar botões, a questão lá da ajuda do Facebook. Eu particularmente sou um cara que só faço ADS para Facebook. Eu tenho parceiros que fazem para o Google, que eu particularmente não sei porque nunca gostei, porque também eu tenho outras empresas e aí eu acho que o Facebook para mim é mais rápido. E então, o que vocês às vezes acham que é perda de tempo, não, conversem com o cliente, Mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Depois que eu tenho essa primeira conversa com eles, ou marco essa conversa via telefone, via WhatsApp, para escutar ele o máximo possível, escutar mais do que falar e pontuar aquilo que me interessa, ele gostando, aí eu peço o e-mail dele, já mando para ele os dados que eu preciso para colocar no meu contrato, certo? Se for pessoa física, não for empresa, ele me dá o CPF dele, enfim, os dados que eu preciso. Manda esse contrato assinado para ele e a gente marca a primeira call, como eu falei para vocês. O que é que eu vou fazer na call? Eu vou fazer toda a configuração necessária dentro da conta do cliente. Ele tem o Facebook dele lá, eu faço uma análise se no Facebook dele está. O que é que a empresa dele faz? Na fanpage dele. O que é que a empresa dele faz, se está certo. O horário que ele atende, se está certo. O objetivo dele social, se está certo. A imagem que ele usou, se está minimamente legal e que remeta ao que ele faz. Se aquele perfilzinho lá, né, que agora me deu aquela bolinha lá, enfim, é perfil, né? Se está legal, se está legível a logomarca dele. Se não tiver logomarca nenhuma, eu já postei para vocês inúmeros sites aí que você consegue fazer uma logomarca bem feitinha aí para o teu cliente em segundos, tá? Então você está entregando algo para ele, não é só apertar o botão. E aí depois disso ele já me manda o Instagram também no e-mail, eu dou uma olhada no Instagram, vejo se a padronização da bio dele tá legal, ou seja, se tem em poucas palavras o que ele faz, se tem um link direto para o WhatsApp dele. O Instagram agora coloca link direto, eu acho que para o WhatsApp ainda não, mas eu não gosto particularmente de usar aqueles converte WhatsApp, aqueles links que convertem para o WhatsApp não, mas há muito contragosto meu, eu indico aquele Linktree, aqueles menuzinhos lá, que você pode botar mais coisas, mas se alguém souber
se já tem como colocar o WhatsApp nativo, eu realmente não parei para olhar isso, tá? Então eu olho como é que tá o Instagram dele. Não tenho nenhum medo de dizer que quando o Instagram do cara, eu me preocupo muito quando o cara é um médico, quando o cara é um psiquiatra. Por exemplo, eu fechei com uma psiquiatra que ela estava usando o Instagram pessoal dela transformado em profissional, e aí tinha foto da filha dela, tinha foto de familiares, de pessoas que são caras para ela. Então você imagina, se você é psiquiatra, você tem pacientes que têm uma tendência à violência, e aí ele tem acesso público a fotos particulares tuas, a endereço da tua casa, alguma coisa que você tá lá num barzinho, num restaurante que indique que você mora naquele bairro. Eu sou muito cuidadoso com isso, entendeu? Então eu já oriento ele para criar um outro Instagram que apareça só ele, que ele explore a própria imagem dele quando ele é um profissional, como um médico, como um psicólogo, como um terapeuta, como qualquer coisa que lide com a própria imagem, que ele tenha cuidado com a segurança da imagem de outras pessoas que são usadas ali. E quando é uma empresa, aí até a inteligência artificial, caso vocês não tenham essa experiência, até a inteligência artificial pode lhe ajudar a fazer um script. Você pode ir lá no ChatGPT e botar assim, crie um script com 5 passos para modelo de carrossel para médico, ideias. Ele cria, entendeu? Que escreva uma matéria para um blog de médico falando sobre câncer de mama. Ele cria, aí você mostra para o cliente. Ele concordou com aquilo ali, já que ele é médico e entende mais do que você utiliza, aí você já acrescenta as hashtags, as emojis, alguma imagem, né? Ou seja, é uma consultoria com assessoria para ele entender que o seu trabalho é um trabalho parceiro. E a última coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu também converso com eles, é o seguinte: prefiram sempre imagens do próprio cliente. Tem muito gestor de tráfego que faz assim, não, eu tenho imagens aqui, eu vou usar. Aí o cara fecha com 10 pizzarias, e aí vai lá no Pixabay, e vai lá em outros sites desse aí que tem imagens gratuitas, e fica usando. Mas vamos lá, vamos fechar o olho um pouquinho e imaginar que é um sábado, você está em casa sem fazer nada, mexendo no Instagram, e aparece aquela foto, para quem gosta, né? A foto daquela pizza com aquela coca geladinha, aquele queijo escorrendo, uma pizza de camarão, de marguerita. Aí você fala assim, poxa, que fome, vou pedir. Você arrasta o dedo, pede sua pizza, come, tá tranquilo, ok. Depois de 15, 20 dias, sim, eu esqueci de falar. E aí você comprou na pizzaria da Maria Antônia. Pizzaria da Maria Antônia, a melhor pizza do Brasil, blá 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 blá. Aí deu 15 dias, 20 dias, você tá lá, quando tu vê a foto da pizza, não sei o que, de margarita, bababá, bababá, a mesma foto, exatamente a mesma foto. Aí você faz, tá, a pizza da Mariazinha, porque o cérebro da gente, ele se apega a detalhes. Quando tu vai ver, pizza do João Kleber. Aí tu faz, pô cara, essa imagem que ele tá me mostrando aqui, não é da pizza dele, essa imagem aqui eu já vi. Ele usa uma imagem padrão. Então ele pode até pedir devido à fome, mas ele tem uns certos apontamentos assim, pô cara, o cara tá me vendendo uma coisa que na verdade não é o que ele faz. Para quem já viu a clássica, os acima de 25 para 30 anos, quem já viu um filme chamado... É com Michael Douglas, eu acho, esse filme, meu Deus. É um dia de cão, é um dia... Eu sei que o contexto do filme é que o cara se separa, e aí ele fica meio perturbado, e aí ele chega no McDonald's querendo tomar café. E já não podia mais tomar café, tinha que só almoçar. E aí ele pede lá, baseado nas imagens, um Big Mac super triplo lá. E aí quando vem, chega aquele sanduíche que quem já foi na McDonald's sabe, né? Aquele sanduíche porcaria,
que não tem nada a ver com a foto, o copy, o copy não condiz com, e a imagem não condiz com o que eles vendem, e aí você fica frustrado e aí você come, né? Eu particularmente só gosto da batatinha lá da McDonald's. E aí ele fica puto da vida lá, cara, puxou uma metralhadora lá e não mata ninguém, mas enfim, ele fica transtornado porque diz que aquilo que eles estão vendendo, que estão apresentando, não é o que eles estão vendendo. Então é isso. Prefiram usar imagens do seu cliente. Peça para ele mandar 4, 5 imagens da mesma coisa. Se for para fazer imagem dele, pode ser até a mesma imagem, mas as pessoas que utilizam serviços que tratam o ser humano muito intimamente, como médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, gostam de ver um pouco do dia a dia da pessoa, sabe? Então, desde que não haja nudez, nada impede que você combine com seu cliente, que bote uma foto lá dele fazendo um exercício, um cardiologista andando de bicicleta no parque, ele mesmo, uma rotina que tenha ligada à saúde, né? Enfim, vocês têm que entender o negócio dos seus clientes a ponto de poderem ser reais consultores para uma assessoria, de dizer a eles o que é que eles têm que dar para vocês fazerem o famoso apertar dos botões, que no dia a dia é uma frase que não é minha, não é preciso apertar milhares de botões, é fazer o arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão bem feito já resolve muita coisa. Eu vou mandar um vídeo logo para vocês da campanha, como é que ela foi feita. Esse vídeo é um vídeo que eu chamo de vídeo de base, para vocês entenderem que o gestão de tráfego é muito mais do que o apertar dos botões. E eu respeito quem não gostou desse conteúdo, e respeito também e agradeço e quem gostou e quem vai continuar assistindo, e que a gente cresça, não só apenas como gestores de tráfego, de anúncios, né? Mas como pessoas, que é mais importante, tá bom? Eu tô aqui cansado, mas eu tô feliz de poder compartilhar um pouco com vocês disso. E depois vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre mim, de outros projetos que eu participei. Teve um que eu fiz durante 9 anos, que está lá na internet, mas eu não vou divulgar agora, que não tem nada a ver com gestão de tráfego, tem a ver com música. E eu queria mandar de coração um grande abraço para vocês, que outras pessoas entrem nesse grupo e que a gente possa trocar esse respeito mútuo e esse carinho, que é o que realmente importa. Eu acho que essa é a maior diferença. É o que eu vou levar dessa vida. O carinho de vocês e o respeito, tá bom? Um grande abraço e não se esqueçam, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para contato@applybrasil.com, tá bom? Um grande abraço, valeu!